Para Jerusalém. Amém. Saúde também o povo do YouTube. Não esqueci que o povo está ali, gente. Tá? Perdoem, Senhor. Se me perdoem o nervoso, gente, que é muito temor. Mas a gente tem que ter temor, mas tem que também obedecer ao Senhor. É por obediência que eu estou aqui. Irmãos, hoje faz uma semana que a gente esteve no encontro com as Guarulhos. Lá Deus derramou sementes nos nossos corações. Essas sementes estão sendo regadas, a gente tem que cuidar dessas sementes. Essas sementes estão sendo temor no nosso coração. Então nós estamos aqui, muitas mulheres, nós que não puderam ir, nós estávamos lá representando vocês, irmãs que não puderam estar lá. E a gente vem conversando com o André na vida, e a gente entende que a gente avança no reino de Deus, a gente avança em território, a gente não pode voltar atrás. E eu fui batizada tem 6 anos, sábado passado, nas águas. E desde lá eu tenho escondido, tenho o território que eu avancei, eu voltei atrás, e eu falei assim, eu não posso, eu preciso obedecer. Quando o Alice traz a palavra aqui, fala muito ao meu coração, Deus fala, Nádia, é para você. Então, irmão, vamos abrir a palavra do Senhor em João 3. O livro de João é um livro, assim, para mim, muito importante, porque na minha caminhada com Jesus, toda vez que eu tinha muitas dúvidas, era esse livro que Deus trazia. Esse livro Deus trazia ensinamento para o meu coração. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória seja pelo nome, Pai. Essa passagem eu li muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Chegou um momento da minha vida que eu cheguei nesse degrau, que eu embarquei e não conseguia sair desse degrau. E muitas vezes eu clamava, Senhor, me ajuda. Então vamos começar a leitura aqui, irmãos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho, não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Pode sentar, irmão, tudo bom? Irmão, quando a gente for ler a Bíblia, eu aprendi assim, a gente tem que ler, entender o contexto, de onde ele está, o que está acontecendo. E aqui Jesus estava, ainda, ele não tinha ainda feito a obra que ele tinha que fazer, ele não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado. Então ele estava ensinando as pessoas. E podemos aqui, ele não tinha o Espírito Santo. Então ele não entendia como os próprios discípulos, eles viam aqueles milagres todos, mas não entendiam o que estava acontecendo. Eles não tinham noção do que Jesus estava fazendo. Então, quando começa aqui, havia um fariseu chamado Nicodemo, uma autoridade entre os judeus. Então, a gente lê e traz para a nossa realidade também. Ele era um fariseu, ele era uma pessoa que tinha a palavra de Deus. Ele era uma autoridade na época dele, ele conhecia a palavra. E o nome dele também é importante, porque Nicodemo significa vencedor do povo. Ou seja, ele era o homem que estava lá, era judeu, estava entre os homens que tinham autoridade, que eram religiosos. E Jesus passava no meio deles, muitos não aceitavam, os fariseus não aceitavam Jesus, não entendiam Jesus, pela simplicidade de Jesus. Mas esse homem, ele se chamava vencedor. Ou seja, naquela época, né, o nome já significava, ele já era um vencedor, mesmo sem entender ainda. E trazendo para a nossa realidade, irmãos, quantos de nós nos convertemos, conhecemos tanto a Bíblia, tanta palavra, mas ainda assim, se a gente olhar para Nicodemos,
ele precisou ir até Jesus. No segundo versículo fala, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos, apesar de toda a autoridade que ele tinha, de tudo que ele tinha, ele veio até Jesus chamando de mestre. Ou seja, ele reconhecia que Jesus era o mestre. Aleluia. Ele reconhecia que por mais que ele tivesse tudo, ele tinha a palavra do Senhor. Ele conhecia, ele pregava na sinagoga, no templo. Mas às vezes quando ele olhava para Jesus, Jesus via aquela simplicidade ensinando, pregando, as pessoas eram curadas, eram libertas. E provavelmente isso queimava no coração dele. Ele olhava assim, gente, eu tenho tudo. Eu vi esse homem está aí pregando, eu também prego, mas eu não vivo isso. Isso não está na minha vida. Então Deus está na vida dele. Então a gente vê que ele reconhece que Jesus é mestre. E a gente fala assim, ele veio à noite, ele fala, você que tinha vergonha, né? Foi Jesus à noite. Né? E é só que a gente fala assim, ele foi a Jesus à noite, e provavelmente não era, tinha pessoas perto de Jesus, porque alguém escreveu essa passagem, né? João escreveu. Então, mesmo que ele veja Jesus assim, foi de noite. Mas ele reconhecia que Deus era o mestre. Ele fez perguntas. A gente não faz pergunta a uma pessoa se a gente não quiser aprender daquela pessoa. Então ele queria aprender. E aqui quando fala noite também, irmãos, se a gente for para o primeiro capítulo da Bíblia, lá fala que Deus chamou a treva de noite. E chamou a luz de dia. Então Nicodemos, ele era uma pessoa que tinha a palavra do Senhor, tinha a letra, não tinha revelação, a mente dele ainda estava em treva, estava uma venda nos olhos. Então significa também que ele estava no meio de uma treva procurando uma luz, procurando uma saída, uma solução. Ele sabia que aquele homem tinha solução. Não sabia como, mas o coração dele sabia que alguma coisa ali tinha. Amém. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui. 3. E ele responde, eu acho assim, gente, muito lindo como Jesus responde, né? Essa intimidade dele com Jesus, a paciência de Jesus. Então, quando eu leio aqui, eu me coloco no lugar também dele, e eu falo, nossa, a paciência do Senhor, ele tentou várias vezes, né? Jesus com toda a paciência assim que Jesus tem com a gente. Amém. Com toda essa paciência com a gente, irmão. 3. Em verdade, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu imagino, podemos ouvir isso, mas como assim? Quando fala em ver, ele não podia ter o reino ainda, porque Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado. E ele tinha uma impressão, ele tinha uma certeza que tinha alguma coisa tinha em Jesus. Ele vislumbrava o reino. E o que, se você reparar em Nicodemos, a gente fala assim, como os apóstolos, os discípulos, ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando Jesus morreu no escritor, eu creio, gente, todos entenderam. Assim como a irmã falou aqui, sementes, a Amanda falou de semente, Jesus está lançando semente no coração daquelas pessoas. Porque num tempo determinado, aquelas sementes iam germinar. Elas germinaram quando Jesus ressuscitou e mandou o Espírito Santo para elas. O Espírito Santo expressou tudo para elas. Glória a Deus. Glória a Deus. Perguntou Nicodemos, como pode nascer, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então, Nicodemos, assim como nós, quando a gente começa a nossa caminhada, a nossa visão espiritual já está fechada, existe menos coisa pela carne. Imagina, gente, eu mesmo perguntava ao Senhor, como assim nascer de novo, Senhor? Eu empaquei esse versículo aqui. Como nascer de novo? Deixa eu só dar uma cola aqui, isso é uma coisa diferente. Então, assim como Nicodemos, nós que não conseguimos entender o espiritual. E este é um tempo que tem que entender. A semente que está sendo plantada ali é para que lá na frente ele. Porque assim, irmão, a gente se converte ao Senhor, mas nós precisamos da palavra de Deus. Muito tempo da minha vida, mas eu sempre li a Bíblia, mesmo sendo cristã. Não entendia nada, eu lia como livro histórico. Quando me converti, o Espírito Santo ia trazer a minha memória. Você lembra disso? Você lembra daquilo? Então, nós temos que ler. Agora, meio cristão, agora convertido, nós temos mais ainda que ler. Mesmo que não entenda, mas vamos lendo. Uma hora, o Espírito Santo vai trazer a compreensão. E Nicodemos, imagina ele ouvindo isso, né, no quadro aqui, como alguém pode nascer sendo velho? Jesus vinha caminhando na terra, mostrando que coisas espirituais iam acontecer.
E Nicodemo não conseguia entender, mas eles conseguem entender isso, né? Como que é assim? Né? Hoje você fala, você vai ter que nascer de novo. Vai falar, como que eu vou nascer de novo? Né? 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus fala primeiro que ele precisava primeiro para ver o reino tem que nascer. Agora, para entrar no reino tem que nascer também. E como? Da água e do Espírito. Nós sabemos que a água representa a água, a palavra de Deus representa a água. Jesus também é a água, a palavra, então tudo levava a Jesus. Nicodemo, ele tinha água, tinha palavra, mas ele não tinha o Espírito ainda, ele não entendia as revelações. Mas eu acho incrível como ele, mesmo assim, continua ouvindo Jesus falando, ele não entendendo nada, mas as palavras estavam sentando para as leis, ela estava dando no coração dele aquelas informações, e as coisas que Jesus ensinava eram coisas espirituais que iam acontecer. A gente percebe que os discípulos, eles andavam com Jesus deu autoridade para eles curarem, para eles fazerem tantas coisas, mas eles ainda não entendiam o espiritual. Quando Jesus falava, vou morrer, vou para o Pai, vou voltar, vou mandar o Espírito, eles não entendiam nada, só não entendiam depois, mas as sementinhas estavam sendo plantadas. 5 respondeu do Espírito, o que nasce da carne, Jesus continua respondendo para Nicodemo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Antes da gente pegar essa Bíblia para Jesus, a gente entendia tudo pela carne, a gente era filho da carne, né? A gente não vive o espiritual. A gente precisou da ação do Espírito para a gente entender isso. A gente não consegue fazer nada se o Espírito Santo não nos ajudar, não nos ensinar, né? Jesus é bem específico, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E ele segue falando, não se surpreenda pelo fato de que eu tenho dito, é necessário que vocês nasçam de novo. A gente escuta muitas vezes pessoas que a gente conhece, ali do nosso parentela, que falam alguma história de que eu sou carne, eu nasci da carne, eu não tenho sangue de barata. E aí você percebe que Jesus estava afirmando que é necessário que vocês nasçam de novo. Se a gente se converteu, a gente precisa começar uma caminhada com Jesus. A gente precisa caminhar, a gente precisa nascer de novo. Um novo filho. É necessário, irmão, é necessário. Então, esses 6 anos que eu passei pelas águas, um ano antes já tinha esse entendimento. Mas como é difícil para a gente entender isso, né? Porque é tudo pela fé. E podemos ouvir Jesus, que ele tinha um pouquinho de fé. Ele acreditava em Jesus. E é ter uma fé, irmãos, que a gente escreve uma nova história. A gente, quando se converte, a gente tem que ter isso na nossa mente. A gente vai escrever uma nova história. Quando eu entreguei a vida para Jesus, eu ia em várias igrejas. Quando eu tinha muita depressão, ficava terrível em casa, eu ia numa igreja, eu estava lá, ouvia, estava bem para casa. E às vezes o pastor fazia um apelo, né? Entrega a vida para Jesus. E eu falo assim, eu tenho Jesus? Eu aceitava aquilo. Mas um dia um homem falou assim, um pastor falou assim, se você não aguenta mais a vida que você está levando, e você quer ter uma vida transformada, diferente, entrega a vida para Jesus. Que coisa tão simples, gente. Não tinha mistério nenhum. Eu quero. Glória a Deus. Gente, é incrível que a igreja inteira levantou e foi lá na frente. Todos os cristãos crentes estavam lá, todos, porque foi uma simplicidade, assim, que Jesus estava falando, olha, vamos ficar tentando assim, esperando dentro, que eu quero consertar. É com Jesus que tem conserto. Não tem outra forma, né? Gente, eu falei, o vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Gente, que mistério. Isso não estava na minha cabeça. Que mistério é esse? Como assim? O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vocês imaginam Nicodemo, um religioso, um doutor da lei, sabia tudo, ensinava a todo mundo. Jesus fala para ele, assim quando você nasce de novo, é como o vento. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Imagina você falar uma pessoa que
Nasceu uma igreja, tem toda a letra ali, entendeu? Alguém fala assim, você vai nascer de novo, e muita coisa que você aprendeu, você tem que desaprender. Você vai ter que esquecer tudo isso e nascer de novo. Por exemplo, uma coisa assim, uma regra, uma coisa, você seguir a regra, arrisca aquilo, e as pessoas falam assim, para com isso e faz diferente. Vocês lembram de Pedro, quando Jesus desce, Pedro em cima da laje, lá daquelas casinhas, orando, Jesus desce um tecido cheio de animais impuros. Pedro era judeu, né? Jamais ia comer um animal impuro. E o que as pessoas falam para ele? Mata e come. E ele fala, eu nunca comi um animal impuro, eu nunca comi um porco. Mas era o Espírito falando com ele. Ele nasceu de novo. Pedro já tinha nascido, porque o Espírito Santo tinha descido. Ele tinha recebido o Espírito. E isso para nós também. Mesmo que eles não tenham sido criados em igreja, mesmo que eles não tenham sido criados em alguma doutrina, são para a nossa vida. Tem coisas que a gente faz na nossa vida passada, que o passado não é passado que eu morri e nasci, né? Como muito assim, né? A vida passada eu morri e nasci uma nova criação de Deus. O que ficou tem que ficar para trás. Quando você fazer que é errado, tem que deixar de fazer. Glória. 7. Botei no 7 aqui, irmãos, explicar. Então, a obra de Jesus na cruz foi para que a gente pudesse nascer de novo. A gente, quando se converte, a gente quer entender tudo da Bíblia para poder evangelizar, pregar, falar, só que a obra de Jesus é muito simples. A gente precisa entender isso. A obra dele foi para que a gente pudesse nascer de novo. Se a gente não nascer de novo e começar do zero, não vai adiantar. Eu lembro de uma história de uma mulher que ela trabalhou muitos anos numa casa. E aí, quando o patrão dela despediu ela, ele deu uma carta para ela. E aquela mulher pegou aquela cartinha, ela não sabia ler. Ela pegou aquela carta, fez um quadro e colocou na parede. E viveu o resto da vida dela numa pobreza. Uma casa muito pobre, não tinha direito a nada. E aquela carta lá na parede, num quadro lindo. Um dia, um homem de lá, ela que quadro é esse? Ah, eu ganhei do meu patrão. E quando a mulher a carta, é uma herança para ela. Nós nascemos de novo, recebemos uma herança do Senhor. Nós não precisamos mais andar na vida destruídos, aceitando tantas coisas da velha criatura. Porque Deus nos presenteou, assim como aquele homem deu aquela carta, aquela mulher não sabia ler, a gente sabe ler, a gente tem a palavra. Se a gente não souber ler, a gente pode escutar a palavra. Em tudo, agora, em todas as opções, a Bíblia está em áudio agora, tem todas as formas. A gente não pode receber, a gente entregar para Jesus e dizer, Senhor, dá o Espírito Santo, fala comigo, muda minha vida, mas não entender que a gente tem que começar a caminhar. É a gente que começa a caminhar agora. Para aceitar Jesus, o que fez por nós, a gente não fez nada, foi pela graça do Senhor. Mas depois a gente precisa entender que a gente recebeu uma herança, uma graça, um presente. E nós precisamos usar esse presente, porque é Ele que vai transformar a nossa vida. E eu entendi isso lá atrás, eu quero isso para a minha vida, eu quero ter minha vida transformada. Naquele dia eu falei, eu quero, Senhor, isso vai mudar a minha vida, vai mudar. A gente acha que é muito fácil, né? Mas é uma caminhada, começa, nascer não é fácil, né? Um bebê quando nasce a pegar a mãe dele não é fácil, gente. O esforço que o bebê faz para sair da barriga da mãe. Ela tudo profético ali, tudo apresenta pra gente. Mas se faz nascer, não vai, mas é possível. Porque nós temos as ferramentas. Amém. Então, irmãos, ainda no 7, né, não surpreenda o fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, a nossa mente precisa ser transformada pelo que a gente está ouvindo aqui, está ouvindo aqui. A gente tem que reconhecer que a gente antes eles tinham o pecado de Adão, eles tinham a criatura caída, e agora eles vão andar como nova criação de Deus. E aqui, como um bebê nasce, porque a gente quer pensar muito no natural, na carne, né? A gente nasce como um bebê mesmo, irmão. O bebê nasce como um bebê, o bebê não nasce já fazendo tudo. Nasce como um bebê. O bebê nasce como um bebê. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado.
todo mundo está ali, ó. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O nascido da carne, né, a gente, antes da gente conhecer Jesus, a gente era guiado por uma infinidade de leis, de ordenança, não faz isso, não faz aquilo, faz assim, faz assado. Só que agora a gente nasceu de novo, uma nova realidade. Nós agora, nós somos morada do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que mostra que Deus é Deus, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito, morando dentro da gente. A gente não precisa se preocupar, porque se a gente está lendo a palavra, se a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, nós estamos tranquilos. Porque a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo. A gente sempre tem isso na nossa mente. Temos que seguir a voz do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. E quando a gente nasce de novo, a gente entende também. Eu vou chegar nessa parte aqui, irmãos. Não me perdoe, deixa eu só colocar na hora ali. Muito alto. Então, como é que os irmãos, a gente recebe esse presente do Senhor, né? A graça de Deus, a presença de Deus. Mas o inimigo não descansa. Então, quando a gente vai para esse mundo espiritual, que é de sermos cristãos, convertidos, a gente tem que entender que existe uma guerra e nós estamos no meio dessa guerra. O inimigo continua lá, irmão. Vai tentar, como já agir na nossa vida antes, vai tentar agir de novo na nossa vida. E nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, temos que estar lendo a palavra do Senhor, temos que estar buscando a palavra do Senhor. E você vê que Jesus está ensinando isso para Nicodemo. Está ensinando isso para um homem que era um religioso, um homem que conhecia a palavra de frente para trás, de trás para frente. E aquele homem que olhava para ele e falava, como assim conhece tudo isso? E Jesus está falando, olha, é tudo diferente agora. Apaga tudo que você entendia e agora segue o que eu vou falar. Quando a gente fala de apagar, irmãos, é apagar as coisas ruins, que as coisas boas não. O que podemos tinha da palavra serviu para ele. Como Paulo. Todos os irmãos conhecem a história de Paulo. Paulo, ele era zeloso com as coisas do Senhor, mas não conhecia Jesus. Então ele perseguia os cristãos. Porque ele via aqueles homens livres, andando livremente, né? Ele achava que esse povo não tinha Deus, não. Mas eles eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando Paulo teve a experiência com Jesus, toda aquela palavra que ele já tinha, que estava mais lá dentro dele, veio a revelação, ele entendeu. Então nós precisamos da palavra sempre. Voltando ali, eu falo, por que a gente tem que ter a palavra? Porque assim como Jesus juntou, resistiu ao diabo no deserto, nós vamos resistir também. Amém. Quando eu saí das águas do batismo, eu entendi isso. Senhor, sou como o céu das águas, né? Eu sou para o deserto ser tentado. Isso para nós também, né? Nós vamos sair da água, vamos passar por uma prova. Mas, irmãos, é maravilhoso, porque sabe, são provas que você sabe que Deus está com você o tempo todo. Você Senhor, sabe que palavra suficiente, sabe quando o diabo vier me tentar, eu vou saber responder. E isso que empacava aqui, tem que nascer de novo. Como assim nascer de novo? Estou velha. Se há 6 anos eu estava velha, agora então, né? Já está dando 6 anos, né? Então vamos para o 9. Perguntou-me por Deus, como pode ser isso? Como nós perguntamos, Senhor, como pode ser isso? Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, irmão, quando a gente entrega nossa vida para Jesus, a gente precisa estar consciente do que a gente está fazendo. Quando a gente vai casar, a gente sabe o nosso compromisso, sabe? Com Jesus é a mesma coisa. Nós temos que seguir o que Jesus fala. Nós entregamos a vida para Jesus. É um fardo? Não é fardo, gente. É maravilhoso, porque antes a gente não tinha dono. A gente andava no mundo sendo apedrejado pelo inimigo, comendo pão que já amassou. E agora a gente tem dono. Jesus é o nosso Pai agora. Essa era a consciência que eu precisava levar. Como assim? Como difícil. Eu não tinha igreja que eu congregasse. Então eu assistia vídeo, não tinha vídeo na internet também ainda. Era tudo em áudio. Comprava CD, baixava CD, nem sei se era no celular, no computador. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Jesus. Primeiro caminho, primeiro eu tenho que fazer isso. Depois eu tenho que ir para Jesus e me batizar com o Espírito Santo. Aí eu entendi também. E aí começou a caminhada. Na minha cabeça foi muito difícil.
Porque como eu vou aprender essas coisas? Eu aprendi com Jesus. Eu, André, em casa, Deus me convencendo dos meus erros. Quando o Espírito Santo desceu sobre a minha vida, o que aconteceu? Ele me convenceu dos meus pecados. É uma coisa assim terrível, porque eu me achava muito boazinha. Eu era uma pessoa boazinha. Mas quando o Espírito Santo veio, eu entendi que fala que acho que em João 16, 8, se não me engano, ele veio para nos convencer do pecado. Ali, irmãos, caiu uma consciência dos meus erros. Meu Deus, então, eu nem sabia que precisava tanto do Senhor. E eu precisava demais do Senhor na minha vida. E quando eu comecei a caminhada, o inimigo vinha me acusar. Ele dizia, você se converteu, você não vai conseguir. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir vencer. Porque alguns irmãos conhecem a minha história. Eu passei anos de depressão. Muitas vezes desisti de viver. E por mais incrível que pareça, esse foi o pecado que eu menos conseguia passar por ele. Porque o inimigo vinha com força sobre falar, você não vai, você não merece. Eu clamava assim, Senhor, mas eu sou um peso hoje, eu confessei ao Senhor. Mas vinha aquela vontade de desistir. O inimigo na minha cabeça, cantando para desistir. Eu clamava ao Senhor. E aí, irmãos, eu vou contar uma experiência. O Senhor que dirige aqui, peço perdão por estar correndo tanto, irmãos, porque nós não temos experiência em entregar, em fazer o falar, Senhor, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Isso ao Senhor, que nós permitimos, nós sentimos a presença, essa presença maravilhosa do Senhor. Todo louvor que foi levado aqui, irmãos, foi uma pregação para todos nós. Quando acabou o louvor, você nem precisava pregar mais, porque tudo fala do louvor, né? Só que nós sendo daquele retiro, eu não posso mais recuar. Assim como o Jorge está no retiro, ele não pode recuar, territórios foram alcançados. Mulheres, em nome de Jesus, se levantem. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Vou ficar de vocês. E quando, irmão, chegou uma fase que eu cheguei nesse degrau aqui de nascer de novo, eu não conseguia passar. Parecia que eu ia sucumbir, assim, eu não consigo. O Senhor me libertou de enfermidade. Quando eu me converti, irmão, eu entendi que eu nascendo de novo, eu estava curada. Eu nasci de novo, eu entendi. Então, eu fui agarrando essa dificuldade por mim. Então, úlcera no estômago, câncer de mama, câncer de útero, várias coisas. Vou listar aqui todas as doenças que eu já tive, mas eu me agarrando, falando, eu estou curada. Eu estou pegando minhas curas. Mas quando vinha o ataque do inimigo, ele falava assim, não está curada. Eu precisava me agarrar e disse, Senhor, você me curou. E vinha sintomas como se eu estivesse doente. Eu não estava doente. Eu ia no hospital fazer exame, que vergonha quando chegava lá e falava assim, não tem nada. Aí eu falava, Senhor, perdão. Mas aí eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso vencer essa batalha. E aí, irmão, eles falam assim, como Jesus é paciente com a gente, né? Ele ensina, a gente vai perguntando, quando podemos, como assim, Senhor? Como assim? E aí um dia eu sentado no trabalho, eu sempre Senhor, me ajuda, eu não quero mais perder depressão. Quando vinha aquele sentimento, eu não quero, você já me colocou na depressão, não tem uma depressão. Por que está essa vontade de existir? Mas as palavras que me traziam na minha mente. Você não vai conseguir, você não vai vencer, você foi curado, você não foi curada. E eu clamava ao Senhor, e como foi dito aqui no louvor, Deus gritava para mim, a minha graça te basta. Eu precisava descansar, eu não conseguia descansar, irmão. Ainda mais a gente mulher, de tudo certinho, organizado, eu falo, não consigo, Senhor. E aí um dia sentada, e trazia também, você tem que nascer de novo. E como um dia eu nasci de novo, gente, nossa mente precisa se transformar naquela palavra. Aí um dia sentada, fui eu me tirar de novo. Irmão, nós temos que testemunhar. É difícil estar aqui. Nós temos que testemunhar. Porque nós vamos cometer. Nós temos que acreditar que Jesus é maravilhoso. E aí, irmão, eu estava sentada no trabalho, esperando o ônibus, e de repente, eu falo assim, Deus é tão misericordioso, Ele desenhou para mim, que a minha mente não entendia essa graça do Senhor. Eu falo assim, não vou ser perdoada, eu desisti de viver. Como não é perdoado disso? Acho que é um pecado porque eu não me perdoava. E aí eu tive uma visão, irmãos, eu estava sentada, não só dormindo, eu estava esperando no ônibus. Se eu dormisse, eu perdi o ônibus, né? E de repente veio uma mão do céu, veio uma mão enorme descendo do céu, com um bebezinho dentro dessa mão. Imagina um bebezinho que acabou de nascer ali da mãe, aquele bebezinho todo molhadinho descendo do céu,
Senhor, o que é isso? O que isso está querendo dizer? E Deus falou para mim, você tem que nascer de novo como esse bebê. Não, nós temos que entender isso. Um bebê nasce sem pecado. Um bebê nasce sem erro, sem fardo, sem nada para carregar, sem bolsa. Ninguém viu o bebê sair da mãe e vê um policial prendeu ele uma prisão, está preso porque você tem um pecado. Não. A nossa mente não entende isso. Mas o Espírito Santo nos convence disso. Aleluia! Vamos agarrar isso, porque são presentes do Senhor. Nós merecemos isso, eu não mereço, ninguém merece isso, é presente do Senhor. E ele falou, quando você nasce de novo, é assim que eu te olho. Imagina, Deus quando olha para mim, para você, não olha para os nossos pecados, porque Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. Era isso que ele vinha, Jesus vinha caminhando lá nos evangelhos, ensinando tudo isso, ninguém entendia ainda. Mas quando ele morreu, ressuscitou, mandou o Espírito Santo, as pessoas entenderam. Ele imagina Pedro, aquele jeito dele, totalmente explosivo, de repente ele, nossa, eu posso tomar minha carne agora. Irmãos de Pedro se reparar, ele levou muita coisa depois, ele até levou com Paulo. Porque mesmo assim, de novo, ele ainda estava agarrado a algumas coisas. Mas aí ele estava no processo. Então nós precisamos entender isso, colocar isso na nossa mente. Eu nasci de novo. Quando a nossa carne gritar, você não vai conseguir, quando o inimigo gritar, você não vai conseguir, eu vou conseguir. Porque o meu pai me olha como um bebê, uma nova criatura, uma criação de Deus. Era isso que a gente estava fazendo. Ele nem entendia o que esse homem estava fazendo na terra. Ele veio para morrer na cruz, ressuscitar, subir para o céu, mandar o Espírito de Deus para morar em cada um de nós. Aleluia! A gente, como velha criatura, o Espírito Santo não podia morar em nós. Aleluia! Gente, é um privilégio. Assim, a gente precisa entender isso. O próprio Deus escolheu morar na gente. Não você faça mais isso, nada. O Espírito Santo, quando olha para cada um aqui que entregou a vida para Jesus, irmãos, mesmo quando você não entregou a sua vida para Jesus, Ele nos protege todo o tempo. Aleluia. Ele está sobre nós o tempo todo. Ele não consegue entrar ainda na nossa casinha, no nosso coração. Ele está o tempo todo falando. Quantos de nós a gente vai ter essa experiência? Vai por aqui, vai por ali. Mas quando ele se entrega realmente, a gente tem que viver isso, pegar isso para a gente. E eu entendi isso, irmãos. Eu tenho que viver de todas as formas assim. Quando o inimigo vem, ele vem. Porque enquanto eu subir para a glória, ele vai tentar todo o tempo. Porque essa é a lição do inimigo. Matar, roubar e destruir. Ele quer que a gente seja como aquela senhorinha que tinha aquele tesouro lá guardado. Viver uma vida destruída. Ele quer, porque se a gente não entender isso, a gente vai continuar caminhando sobre a terra como pessoas derrotadas, destruídas, tendo um tesouro dentro da gente. Tendo um poder dentro da gente. Aleluia. Glória a Deus. Céu da terra, tudo que existe. Está dentro. É muito simples isso. E é tão simples, gente, que só Senhor, quero o Senhor. Como eu, assim, a mulher que escolhe uma coisa, ela quer resolver logo, fazer logo, né? Vamos chover, não, eu quero isso logo. André, eu pensei tudo em casa. Vamos lá entregar para Jesus. Vamos trabalhar na cama, vamos orar. Gabriel fala, eu entrego para Jesus, Arthur fala, e vou resolver sem errada. Quero todo o tempo do Senhor, irmão. Mas eu não paro comigo, né? Irmão, vamos ser batizados no Espírito Santo. Até eu explico aqui, eu falo, Gabriel, já estou batizado. Umas 3 vezes é bom para ele. Vamos orar para Gabriel ser batizado no Espírito Santo. Aí Gabriel disse assim, mãe, eu já fui batizado no Espírito Santo. Sério, meu filho? Quando? 4 vezes. Gente, vergonha, tem que falar, porque assim as coisas que irmã, você falou, eu tudo explicar para eles. Quando você recebe Jesus, como seu Senhor e Salvador, você fala, Senhor, me batiza no Espírito Santo, ele vem. Nosso coração. Para ele. A sogra orou 4 vezes. Eu já pedi 4 vezes, já recebi 4, já recebi lá a primeira vez, mãe. Então, irmãos, é simples as coisas do Senhor. Aleluia. Muito simples. Aleluia. Pode ser tão difícil. Irmão, se você está em casa, se você não tem uma igreja, é só falar com Deus no seu pai. Aleluia. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. É uma batalha? Eu vou pedir
dia, mas é uma batalha que você passa sorrindo, feliz, porque essa batalha você está subindo degraus. Batalha você está batalhando, levanta e cai, levanta. Mas não, a gente vai cair, vai levantar esse degrau, cair, levantar esse degrau. Nós estamos caminhando para o céu. Aleluia! O corpo é o céu. Aleluia! Irmãos. Senhor. Irmãos, era isso que eu queria trazer. Peço perdão, irmãos, pela correria, pela pressa, porque é o temor do Senhor. Porque Deus queria que eu trouxesse ela, tem um montão de coisas escritas aqui, mas eu não vou ler. Eu quero que o Senhor, que é a simplicidade de Jesus, aleluia, e nascer de novo, às vezes são algumas áreas da nossa vida, alguma coisa do nosso coração, da nossa mente. Então, mesmo a gente que tem Jesus, a gente fala assim, tem área que tem que nascer de novo no meu coração. Esse temor está aqui. Hoje nascer nessa área, porque, Senhor, eu não quero me regredir. Eu tenho temor do Senhor. Todo mundo conhece a parábola dos talentos, que esse homem temor os talentos. Um outro tem temor sobre isso, porque, Senhor, se o Senhor voltar amanhã, se o Senhor voltar hoje, os talentos são bem. Não tem assim, olha, eu não posso enterrar os talentos. Aleluia! Estou aqui, Senhor, diante do Senhor, peço perdão aos irmãos, peço perdão a Deus, para todo nervoso ainda, mas eu estou entregando as sementes. Irmãos, essas sementes, você vê que cada resposta de Jesus aqui foi uma semente. Aleluia! Reguem essa semente com a palavra do Senhor. Leiam a Bíblia em casa, vão olhando essa semente, que uma hora ela vai produzir fruto. Aleluia! Essa semente recebeu há 6 anos quase para nascer. Estou nascendo agora, está atrasada? Não, está no tempo do Senhor, está dando tempo. Está dando tempo para cada um de nós. Eu agradeço, irmãos, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Chama-nos como a Keila. Irmãos, a gente viveu experiências maravilhosas no retiro. A gente foi um dia e meio buscando o Senhor. Se a gente largar o nosso celular um dia e falar assim, eu quero o Senhor, vamos viver o que devemos fazer. Porque a gente está usando todos para outras coisas. É verdade. E nossa irmã Keila, assim como eu, ela está aqui por terceiro Senhor, para o Senhor, mas a gente não pode aqui, nós vivemos lá, o que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, minha voz é bem grave no microfone. Eu vou tentar ser breve.